Oi, gente, boa tarde. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um encontro da nossa comunidade de prática. Primeiro, queria fazer alguns lembretes, alguns pedidos para todas as pessoas aqui. Se vocês estiverem assistindo o encontro de hoje com a sua equipe, eu peço que vocês renomeiem o nome, né? Então, cliquem aqui em participantes, vai abrir a lista, né, com os nomes de vocês aqui à direita. E aí, normalmente, o nome da gente é um dos primeiros. É só clicar nos três pontos e renomear, colocando o nome de toda a equipe, enfim, de todo mundo que estiver assistindo aí com você. Em último caso, pode ser pelo chat, mas se já renomear direto no Zoom, a gente já tem isso mais facilmente. Esse é um primeiro lembrete. É um pedido, na verdade. O segundo é de que a gente já disponibilizou na plataforma na semana passada o módulo um do curso, né? Nosso curso de Desenvolvimento Urbano Integrado em Territórios Periféricos. Essa semana agora vocês estão tendo acesso ao módulo 2 e na próxima semana terão acesso ao módulo 3. Então, peço, por favor, que vocês acessem, assistam às aulas. E aí a gente simplificou um pouco esse processo das presenças, né? Na comunidade de prática passada, era um formulário por aula, e a gente simplificou isso agora nessa comunidade de prática, então é um formulário por módulo. Então, por exemplo, nesse curso de territórios periféricos, vocês só vão precisar preencher, em relação ao curso gravado, três formulários, e não mais um para cada aula. Acho que isso vai facilitar um pouco os nossos processos. A outra coisa é também um reforço, assim, para aqueles que já viram os últimos comunicados que a gente enviou. É, Vou ver o que aconteceu, Camila. Vou checar. No caso, você não conseguiu acessar o curso. Deixa eu ver aqui. Vou procurar ver o que que aconteceu. Deixa eu ver. É verdade, o curso ele não tá nem com o módulo um. Vou escrever para o pessoal da Redes, tá bom? E ver o que houve, que realmente não está aparecendo aqui na aba cursos. Bom, vamos tentar corrigir essa rota e aí informo vocês. Obrigada pelo aviso. Realmente a gente não tinha notado, na verdade, que não estava aparecendo aqui nessa aba. É, Bom, para quem acessou, né, depois de ver os últimos comunicados que a gente enviou, a gente trouxe uma motivação para vocês continuarem com a gente. Então, para as equipes que tiverem ao menos duas pessoas que fizerem, né, preencherem todos os requisitos de assiduidade, de presença, de frequência, a gente vai ter uma mentoria, digamos assim, né? A gente vai ter um acompanhamento mais próximo para o desenvolvimento dos projetos escolhidos. Então, por exemplo, para as equipes que estão pensando em formatar o projeto para conseguir concorrer a financiamento, enfim, estão com dúvidas, e querem tirar essas dúvidas com especialistas de como tornar esse projeto mais qualificado a concorrer a esses editais, chamamentos. A exemplo, inclusive, dos que a gente viu na semana passada, a gente vai estar com uma mentoria após a comunidade de prática. Então, vocês poderão se encontrar com especialistas, algo em torno de uma vez ao mês, para um número limitado de meses, para conseguirem formatar o projeto de vocês especificamente, né? Então, a gente já entra aí no acompanhamento mais direcionado, e aí vão ser encontros individuais, né, da equipe com o especialista e não mais encontros abertos. Foi a forma que a gente também encontrou de tornar de incentivar vocês a continuarem participando. E porque a gente sabe, né, que no meio dessa correria toda, de um dia a dia tão cheio, é difícil dar conta desse volume de atividades mesmo. É, Inclusive, a gente estendeu prazos da comunidade passada, né? Então a gente está fazendo esse movimento que a gente disse que faria, de enviar as confirmações de quem a gente recebeu, de entrar em contato com as equipes que a gente não recebeu,
os cadernos de estudos de caso. A gente está escrevendo para vocês, então aos poucos vai chegar essas comunicações para vocês. Para quem ainda estiver devendo o estudo de caso da comunidade passada, eu peço para que enviem para a gente, da maneira que tiver, por mais que não esteja tudo preenchida. Priorizem preencher a última página, né? Que era a página em que vocês apresentavam o projeto do estudo de caso dessa comunidade de agora. Então, quem ainda tiver com pendências, com entregas que ainda não foram feitas da comunidade de prática passada, eu peço que ainda está em tempo, a gente está tentando, enfim, dialogar ao máximo e ver ao máximo as possibilidades para que a gente consiga continuar desenvolvendo bem os trabalhos. Bom. Hoje estamos com uma convidada Clarissa Freitas. Para quem já teve a oportunidade de ver, né, nossas aulas gravadas, acho que não desse curso especificamente, porque a gente teve essa questão que vocês mesmos nos informaram, mas tem aula gravada de Clarissa disponível. E hoje Clarissa está aqui também para a gente conseguir conversar um pouco mais sobre alguns temas. Então, vou apresentar a nossa convidada. Em seguida, ela vai fazer uma apresentação rápida, e aí depois é com vocês, o protagonismo é com vocês, então tragam as dúvidas, e aí já podem ser as dúvidas eh, mais orientadas ao projeto de cada um, né? Então, sempre que pedirem a palavra, também apresentem nome, de que município, equipe municipal vocês estão falando. E qual projeto em territórios periféricos que vocês estão desenvolvendo aqui nessa comunidade de agora, que aí a gente já pode também tirar dúvidas mais direcionadas, enfim, como a gente pode fazer um pouco mais dessa troca, já trazendo os estudos de caso para esse diálogo. Só um instante aqui, que eu peguei minha colinha. Professor associado do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará, atuando na área de planejamento urbano, estuda temas como direito à cidade e ao meio ambiente, a partir de metodologias de pesquisação, colaborando com os movimentos sociais e produzindo dados geográficos, visando evidenciar as injustiças territoriais e empoderar os grupos vulneráveis. Suas publicações inserem-se no debate global sobre o tema do planejamento insurgente a partir de um olhar periférico. Já atuou na elaboração do Plano Popular do Bom Jardim e nos planos de regularização fundiária de 3 em Fortaleza. Atualmente, além de suas atividades de ensino e pesquisa e extensão, atua no desenvolvimento do Plano Diretor Participativo do município de Icapuí. Clarissa, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter topado estar com a gente de novo. E agora a turma está contigo. Ei, obrigada, Sara. Vontade de conhecer cada um de vocês aqui. Estava colando aqui na lista de presentes, né, para entender que prefeituras, né, de que lugares vêm essas pessoas. Doida aqui para conversar. De fato, é uma pena eles não terem tido a oportunidade de ter visto ainda o módulo, mas, enfim, acho que é legal também a gente começar aqui o diálogo de forma síncrona, não é tão chato a, o debate assíncrono. Então, vamos lá, gente. Essa é a minha apresentação. Obrigada, Sala, pela apresentação. Na verdade, está um pouquinho desatualizada. Eu finalizei, né, o trabalho do Plano Diretor de Capuí, que é um município litorâneo daqui do Ceará, e onde a gente tentou também, né, fazer todo esse esforço para influenciar políticas participativas e includentes. E atualmente tenho me envolvido com uma iniciativa de turismo comunitário no Cariri, aqui no sul do Ceará. Mas, de fato, o que eu mais faço mesmo é apoiar as comunidades, né, os assentamentos, as comunidades que se localizam nas periferias da região metropolitana aqui de Fortaleza. Tenho dado aula desde 2009 aqui no Ceará, mas antes disso atuava em Brasília. E desde 2009 tenho trabalhado com extensão universitária, apoiando os movimentos sociais aqui de Fortaleza. E eu queria trazer aqui para o debate, né, talvez a experiência mais significativa até agora, mas que é fruto desse acúmulo, né, de assessoria técnica aos movimentos sociais, desde que eu retornei aqui para o Ceará em 2009. Como que eu faço aqui para compartilhar minha tela? Peraí. Ah, tá aqui.
Tá aí a tela inteira, né? Não consegui de outra forma. Tá aqui a apresentação, o início dela. Como que eu faço para colocar a tela cheia? Ali do lado do botão compartilhar, em azul, tem a apresentação de slides, Clarissa. Do Aqui? lado. Do lado, Ah, à tá. esquerda. Isso. Ótimo, ótimo. Tá bonitinho aí. Eu não tô vendo vocês. Queria continuar vendo. É possível ou não? Acho que não, acho que a gente some um pouquinho, mas qualquer coisa eu te vou interagindo contigo. Gente, dei sinal de vida aí, porque eu sou uma professora carente. Pode deixar. Mas faz tua exposição, se aparecer coisas no chat ou alguém pedindo a fala, a gente interage. Qualquer coisa a gente deixa para o final da tua exposição. Tá bom, ela é rapidinha, acho que não vai durar 15 minutos. E eu não tenho certeza se eu vou receber notificação no chat, mas a gente vai se falando. Bem, então é isso, né? Separei essa fala aqui para o curso. Vamos lá. Como eu estava falando para vocês, né? Eu queria falar um pouco dessa experiência que nós tivemos aqui na Universidade Federal do Ceará, de realizar os planos integrados de regularização fundiária de 3 conjuntos de assentamentos precários, periféricos, né, em Fortaleza. Esse aí é o mapinha de Fortaleza e os territórios periféricos classificados como os EIs, são os EIs grandes que abarcam, né, mais de uma comunidade. Assim. Você tem ideia, essa que é de número 1, que está aí no litoral, do Pirambu, ela pega, vocês conseguem enxergar, né, uma grande porção do litoral. Certamente tem mais de 100 mil pessoas morando aí, etc. Nós trabalhamos nas EIs de número 9, essa que está vermelhinha, que é a EIs do Bom Jardim, geograficamente o território mais periférico. A ZEIS número 5, que é a ZEIS do PC, e a ZEIS número 3, que mal dá para ver, ela é bem pequenininha, que é a ZEIS do Poço da Draga, que fica justamente no bairro da Praia de Iracema, o bairro mais turístico, próximo ao centro, e uma comunidade bem antiga. Assim. Então, a prefeitura, né, o Instituto de Planejamento de Fortaleza, na época, o IPLANFOR, procurou a universidade para a realização desses planos. Esses planos estavam previstos no plano diretor da cidade. O plano diretor tinha sido aprovado em 2009, né? Desde 2009, as comunidades que foram classificadas como ZEIs lutavam para que esses planos fossem implementados, fossem elaborados e implementados, porque eles viam que o plano era uma porta de entrada para receber investimento e segurança de posse, né? E aí queriam que esses investimentos viessem de forma integrada, né? A partir de um diálogo prévio com os moradores e não investimentos vindo de cima para baixo, né? Com desenhos feitos em escritórios de pessoas que não conhecem a realidade do assentamento. Então, essa era uma demanda da comunidade desde que o plano diretor foi aprovado, em 2009. Em 2014, a cidade recebeu a Copa do Mundo, teve muitas remoções, inclusive remoções dentro dessas EIs, né, dessas áreas previstas para serem consolidadas. Então, só fez fortalecer a demanda, né, dos moradores para fazer esses planos e para, né, receber esses investimentos e essas iniciativas aí de regularização fundiária. E aí, finalmente, em 2018, a prefeitura define essas 10 EIs que são consideradas prioritárias. Na verdade, o plano diretor tinha estabelecido 59 EIs, mas define que ia começar o trabalho por esses 10 territórios. E aí, dentro desses 10, 3 deles foram encomendados, né, para ser elaborados pela UFC. E junto à reitoria, né? Eu sou professora do Instituto de Arquitetura, Urbanismo e Design, né? Como eu tinha um trabalho de extensão prévia aí com os moradores desses 3 territórios, fui convidada para compor a equipe técnica, né, da UFC, e ajudei a formatar a nossa proposta, né, porque a prefeitura ela vinha com uma proposta que não incluía escritório de campo, né, que não dava tanto espaço aí para participação. E eu até cheguei a colocar assim, algumas condições da minha participação, há alguns elementos importantes, como a instalação de escritórios de campo na comunidade e a contratação de moradores para serem mobilizadores sociais, para viabilizar esse diálogo aí com as comunidades. Bom,
contando esse contexto, né, mais de como é que esse trabalho foi feito. Né? O trabalho foi coordenado pela professora Iris Barreira, que é professora do Departamento de Sociologia, uma das nossas grandes referências aqui na universidade. E ele estava todo dentro de uma equipe que valorizava muito, né, essa questão do saber comunitário, da participação, etc. Acho que enfim, é um trabalho que eu, de certa forma, me orgulho assim, de ter participado. O PIF, né, esse plano integrado de regularização, pelo plano diretor, ele tinha 8 produtos, digamos assim, né? Foi um contrato que previa entregas. Então, tinha 8 produtos, esses produtos estão previstos no plano diretor, inclusive, né? Grande parte deles, o produto 2 ao 7, que é o plano de trabalho, diagnóstico, um projeto de lei de normatização especial desses territórios, o plano de regularização fundiária, definindo as estratégicas jurídicas, o plano urbanístico, que define os investimentos prioritários, desenha alguns estudos preliminares, né, de intervenção em espaços públicos, plano de geração de emprego e renda, plano de participação e um trabalho último, um produto último, que seria a compatibilização desses planos todos. Eu coordenei os produtos 3 e 5, né, que são os produtos que mais diretamente lidam com a questão do urbanismo, né, do desenho urbano e etc. A questão feita aqui a área de arquitetura e urbanismo. Mas já é interessante, assim, notar que a gente, então, está numa equipe interdisciplinar, né, que não foi um trabalho feito só por arquitetos. Tinha economista, geógrafo, ou diagnóstico, trouxe muita informação importante sobre o quadro físico natural e a questão do risco. Tinha o pessoal da equipe do direito, obviamente, para a parte mais jurídica, né, da regularização. Tinha os economistas, né, tinha, enfim, para os sociólogos, etc. Tinham várias formações dentro dessa equipe. O trabalho é enorme, como vocês, né, já viram aqui. Eu vou focar em duas práticas assim que a gente fez, que eu achei mais pertinentes para o curso. Uma focada uma dentro de cada um desses 2 produtos, né? A primeira assim, como que a gente conseguiu dialogar com a comunidade para definir com os moradores que áreas poderiam ser liberadas para uso de, não necessariamente soluções baseadas na natureza, mas usos de espaços livres, né, e área de lazer para os moradores, para a questão da eliminação do risco, né, e toda a questão da permeabilidade do solo, etc. E a segunda prática assim, que eu quero mostrar para vocês foi o processo de dialogar com os moradores para definir os parâmetros urbanísticos. Né, às vezes ela pressupõe a redefinição de parâmetros urbanísticos de desocupação do solo, e a ideia é que esse parâmetro ele fosse comprometido com a questão da minimização das remoções e o impacto sobre a moradia nas comunidades. Por que isso? Porque existiu o dilema, né? A lei de desocupação do solo prevê parâmetros urbanísticos muito largos, né? Tamanhos de lote, larguras de vias muito largas, que mesmo que tenha havido um processo de regularização jurídica da propriedade, o padrão de ocupação existente se tornava ilegal, né? Difícil de regularizar. Então a gente tinha que redefinir qual é o tamanho de lote mínimo vigente, né? E aí a gente fez esse diálogo, né, de vários padrões, não só tamanho de lote, com essas 3 comunidades e chegamos a números diferentes, né? A proposta é diferente porque cada contexto era diferente um do outro. Vocês vão ver que nas 2 iniciativas, tem um ponto que eu queria destacar, que é o ponto que eu destaco sempre, que é uma condição fundamental para regularizar, para qualquer tipo de participação social, é a existência de uma informação de boa qualidade. E não só a informação existir, mas ela ser inteligível aos moradores, né, aos interlocutores com quem a gente está conversando. Então, nas 2 iniciativas de diálogo, a gente começou o trabalho sistematizando as informações de forma que ela fosse inteligível para os moradores. Assim. Então, o primeiro, né, esse é o produto final do plano urbanístico, né, a gente desenhou, né, tinha essa grande quadra aí,
onde passava um rio que estava canalizado e tinha ocupação em torno dele. Nós fizemos essa proposta, né, de intervenção e de investimento no espaço público, mas antes disso teve todo um diálogo com a comunidade para definir que espaço seria liberado e sob quais condições, né? Porque isso é talvez a questão mais delicada, né? Não uma preocupação sempre muito grande de não desenhar coisas que imponham que não estejam pactuadas. E aí tem essa questão, assim, poxa, como é que você pactua uma remoção de um investimento que ainda não está, cujo financiamento ainda não está assegurado, né? Então, esse foi um cuidado que a gente teve muito. Na planta de regularização fundiária, a gente deixou permanecer todos os lotes que estavam em áreas que seriam necessárias para espaços livres, porque a gente tinha muito receio que esses projetos que a gente desenvolveu para o plano fossem usados como desculpa para remover a comunidade e não fazer os projetos, né? E não dar reassentamentos também. Então, isso foi toda uma questão bastante que eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, se vocês tiverem tido experiências parecidas assim. Bom, como é que a gente começou o diálogo, né? Da oficina, a gente chamou de oficina do plano urbanístico, né? Isso está descrita a oficina das Ex do Bom Jardim, que é aquele espaço mais periférico. Você diz assim, mas lá tem esse espaço tão grande aqui para fazer esse parque tão grande, né? Aqui certamente deve ter mais de 1 hectare, deve ter cerca de 1,5 hectare ou 2, né? Mas porque lá é periferia, né? Às vezes ela tem uma densidade ainda não tão alta, além de ser um assentamento mais recente que não está completamente consolidado ainda. Se a gente tivesse isso no espaço mais central, nós não teríamos a disponibilidade de todo esse espaço aqui. Mas então a gente começou o debate com os moradores, né? Os moradores, destacamos um sábado, né, pela manhã e à tarde, com os moradores e os mobilizadores sociais já mobilizando os moradores para participar desse encontro. Não era o primeiro encontro, né? A gente já tinha tido outras oficinas antes, oficina de normatização, oficina de diagnóstico, etc. antes. E antes disso, né, antes mesmo de ser contratada para fazer o PIF, nós, especificamente o grupo da arquitetura, que sob minha coordenação, junto ao PET, ao Projeto de Educação Tutorial, a gente já colabora com esses moradores desde 2013, né? Então, nós conhecemos pessoalmente, assim, grande parte dessas pessoas que estavam lá. E acho que isso também foi um fator importante para que a gente tenha sido relativamente bem sucedido em mobilizar as pessoas para passar um sábado dialogando sobre isso. Então, a primeira, né, como é que a gente começou, né, a oficina? A gente colocou nas paredes, né, um papel, um A1 bem grande, assim, destacando as funções do espaço público, né? O espaço público tem função de drenagem, de acesso ao transporte, de amenizar a temperatura, função de sociabilidade, contato com a natureza, etc. E a gente pediu, aí tem as bolinhas aqui embaixo desse cartaz, a gente pediu para as pessoas colocarem bolinhas naquilo que elas consideram mais importante, né? E aí já fez as pessoas pensarem na necessidade da gente proteger os espaços públicos dentro desse território que estão sendo ameaçados, né? Porque as casas, elas têm cada vez mais avançado sobre os espaços públicos. E aí uma outra coisa, a gente entregou um livreto impresso do plano, falando um pouquinho das questões que a gente ia dialogar, né? A questão da drenagem, ali numa das páginas tem propostas de circulação, com o nome das ruas, conforme eles chamam, tem cenários de ocupação, né, de desocupação do solo para fazer espaços públicos, etc. Então, tinha esse livreto. Além disso, a gente imprimiu, dividiu o território das ex em 5 peças de um quebra-cabeça, e aí juntou os moradores em cada pecinha, né, desse quebra-cabeça. Você mora em qual pedaço das ex? Então, os vizinhos ficaram próximos, né, para discutir todos os elementos assim do plano urbanístico, todos os temas do plano urbanístico. Primeiro, nessa escala da vizinhança mais imediata, depois eles se juntaram na escala das ex todas, porque como é uma ex enorme, ela tem 80 hectares, a gente entendeu que essas pessoas elas não tinham necessariamente uma relação de vizinhança porque moravam dentro do polígono das ex. Então, a gente fez esse recurso também de dividir as pessoas geograficamente.
para viabilizar a discussão, né, a discussão na etapa de localização e proposição dos equipamentos públicos e de sugestão dos terrenos para reassentamento das populações. A gente dividiu o morador em grupo, né, segundo as respectivas comunidades. Então, a oficina teve 2 momentos, né? Pela manhã contou com um grupo integral de moradores para debater as principais temáticas do plano do urbanístico, né? Que é o saneamento e pavimentação, espaços livres e mobilidade de transporte público. Depois, no turno da tarde, houve a separação dos moradores em grupos, né? Ali de acordo com aquelas pecinhas do quebra-cabeça, para retomar as questões que foram debatidas de manhã e buscar essa proposta final, né, de espacializar os equipamentos e a indicação de possíveis terrenos para reassentamento. Aí esse é um pouco os cartazes, né, que saíram como resultado, né, a questão do saneamento, a ênfase da população de que eles querem que o esgoto, a rede de esgoto chegue lá, mas se não tiver taxa para eles pagarem, né, que o saneamento seja colocado antes do calçamento da rua, né, que não fique aquele quebra-quebra. A questão do lixo, enfim, a possibilidade de não ter asfalto, né, piso drenante, etc. Com relação à mobilidade, né, o sistema de binário, né, as ruas são estreitas, então já funciona o sistema de binário lá. Tem uma proposta do plano diretor que é alargar uma via para fazer uma avenida para que o ônibus passe dos 2 lados, e eles entenderam que essa abertura, o custo de remoção associado a essa abertura de via não compensa para ter essa avenida muito larga, que eles preferiram permanecer com o binário conforme existe, né? E aí a questão dos espaços livres, que eu acho que é o que mais me surpreendeu nessa experiência, é que a gente levou 3 cenários, né? O cenário A, B e o C, com a quantidade de espaço livre previsto. O C, se eu não me engano, era justamente o cenário que previa, né, maior quantidade em área de espaço livre e, como consequência, maior quantidade de casas a serem removidas. E o cenário C foi o mais votado, né? Aqui, o A, que não previa nenhuma remoção, previa, tá aqui, o número de reassentamentos, 145 no A, no B, 275 e no C, 400. O A não teve nenhum voto, né? Vocês estão vendo aí pelo cartaz, e o C foi o que teve mais votos. Então, há de fato, né, uma demanda pela abertura de espaços livres e etc. na comunidade. E a questão dos riscos, né, de alagamento também é associada à ocupação desses espaços, que são espaços sujeitos a enchentes. Quanto à questão da fragilidade, falou-se acerca das regiões com forte risco de alagamento e das soluções tradicionais adotadas nessas circunstâncias, que costumam trabalhar com grande número de remoções. Aí eles colocaram aqui no cartaz, né? É muito interessante como a questão, o risco, né, de serem removidos sem serem reassentados é algo que está presente em todas as falas. Então tem esse quadro aí bem grande, escrito importante, né? Garantir os terrenos vazios da Urucutuba e da, vixe, não estou nem... e de outra rua, que eu não estou lembrando o nome da rua aqui. Que são terrenos vazios que ainda existem, né, e que eles que são longe dessas áreas, né, sujeitas a enchente, e que eles só aceitariam, né, serem realocados se for para esse terreno, né, e não para os grandes conjuntos habitacionais, Minha Casa Minha Vida, que estavam sendo construídos naquele momento. Aí, de novo, eu queria estressar a questão da centralidade da informação, né? A gente explicou para eles, assim, construímos essa maquete em 3D, né, cortando a partir das curvas de nível, e mostramos para ele, num artefato físico, né, como que as enchentes lá perto do canal estavam associadas à impermeabilização dessa área mais alta da bacia hidrográfica, né? Então, assim, dialogamos um pouco sobre essas questões, como elas estão interligadas, né? Que na experiência comum do cidadão não parece ter nada a ver. Ocupar um terreno lá longe, vai vir mais água aqui para minha casa, onde moro perto do canal, né? Então a gente tentou transferir para os moradores também um pouquinho da noção das questões de topografia, né, e do meio ambiente natural.
E acho que isso ajudou eles, né, subsidiou eles nessa decisão de fato, entenderem a necessidade de uma maior quantidade de reassentamento para poder ter maior quantidade de área livre. Gente, aí aqui eu já vou começar a falar, né, do outro diálogo, que é sobre a definição dos parâmetros urbanísticos, mas eu acho que eu queria parar um pouquinho para perguntar se vocês estão conseguindo entender, acompanhar, enfim, escutar as primeiras reações, se for o caso, né? E aí depois eu conto essa outra historinha. O pessoal tá dizendo que tudo certo. Temos alguma dúvida, pessoal, desse primeiro momento com Clarissa? O pessoal tá falando que tá ótimo, bem tranquilo. Muitos elogios, nenhuma dúvida ainda, Clarissa. Tá, não é exatamente dúvidas, eu queria reações. Eu queria que vocês dissessem que vocês se deparam com situações parecidas, entendeu? Acho que para a gente começar o diálogo. E aí, pessoal, vocês podem trazer um pouco do projeto de vocês, que se bem me lembro no nosso último encontro, vocês trouxeram várias questões que tocavam isso que Clarissa nos trouxe. Conta um pouquinho, Júlio. Júlio Alves de Narandiba. Falou que é parecido. Olá, boa tarde. Boa tarde, Júlio. Tá Boa me ouvindo? Aqui a tarde. internet aqui tá oscilando bastante. Estamos te ouvindo. Então, aqui a gente está localizado num relevo ondulado, suave, mas bem impermeabilizada a cidade, né? É o perímetro urbano todo impermeabilizado. E toda a drenagem vai para um ponto só. Então, tem uma microbacia de drenagem e a gente está tentando propor alguma coisa para mitigar esse problema, E usando as você, técnicas compensatórias, né, também. isso, pois é, o diálogo tem que ser baseado nessa questão da compensação. Mas vocês estão conseguindo, assim, já chegaram na fase de dialogar com a população atingida? Não. Certo. É, É que é, na verdade, essas águas, ela combina para um ponto que seria a periferia, né? Seria a parte periférica da cidade, mas a transição entre a área urbana e rural. E forma um tal VEG, né? E ali uhum. tem tudo, você imaginar. Tem rede de esgoto, rede de drenagem, tem nascente, tem curso d'água. Então, além disso, a gente vai tentar propor uma estrutura para fazer a regularidade ambiental caminhar também, né? Então, não tem lógica, né? Pelo menos essa é a ideia inicial. E o empecilho é que o território é de terceiro, né? Uhum. E já tem um problema também de erosividade, que fala, né? Erosões. E a partir da iniciativa da escola, uma escola municipal aqui, a Ineura, de fazer a compensação. Fez um projeto piloto para fazer a compensação ao redor dessa nascente para segurar essa erosão também. Então, nesse sentido, está começando a caminhar também. Acredito que não vai ter problema de participação do pessoal, não. Já estão bem engajados. Que massa, que massa. Acho que essa parceria com o equipamento, né, que serve aos moradores cotidianamente como escola, é fundamental. Sobre a questão da participação, assim, eu atuei nesse território, né, e continuo atuando de outras formas, mas naquele momento que a gente estava elaborando o PIF, nós estávamos sendo contratados pela prefeitura. Então, os moradores olhavam para a gente como se nós fôssemos a prefeitura, né, a institucionalidade. É um desafio mesmo, assim, porque eu estava acostumada, eu sou professora universitária, estava acostumada a falar pela universidade, né, e inclusive apoiá-los em lutas, muitas vezes que entram em conflito, né, com os órgãos públicos, assim. Mas a gente assim, percebe que o diálogo é mais possível do que você imagina, assim. Você tinha os técnicos, né, quando os técnicos apareciam, né, eles começavam a apontar os caminhos, assim, os técnicos da Secretaria de Infraestrutura, etc. A dificuldade, na verdade, era garantir a presença dos técnicos, porque o que tinha muito era que a prefeitura contratava, dizia que a gente tinha que dialogar e não aparecia, mas assim, eles
como eles faziam parte do conselho das ex, né, os técnicos das diversas secretarias, então eles tinham que estar presentes. A gente não contava, assim, como instituição. Talvez a universidade fez o papel que essa escola está fazendo aí no cenário que você descreveu, né, de fomentar essa ponte aí entre os moradores e a instituição pública. Uma outra coisa que eu queria comentar, a partir da fala do Júlio, era a questão do conceito de integrado, né? A gente não consegue falar de eliminação de risco sem falar de regularidade fundiária, né? Sem falar das questões de propriedade da terra, por exemplo, né? Que é um empecilho grande, ou as outras questões associadas, né? A moradia, a mobilidade, etc. Então, acho que isso está na raiz, né? Do título do curso, né? Que o desenvolvimento urbano tem que ser integrado entre os diversos setores. Assim. Sim, Clarissa, eu mesmo tenho algumas dúvidas depois para te trazer, mas vou deixar Guilherme primeiro, que acho que ele já tinha levantado a mão e depois baixou, e em seguida Lavínia. Massa. Foi isso mesmo, eu apertei sem querer aqui para abaixar. Professora, na sua fala, eu acabei vendo algumas similaridades com o processo que a gente está agora em curso, né, em São Gonçalo, do Periferia Viva. A gente teve há 2 semanas o primeiro encontro com lideranças na comunidade de Ipuca, que foi um dos projetos contemplados pelo novo PAC, Periferia Viva. E está exatamente nessa etapa de mobilização. E as pessoas elas ficaram meio desacreditadas ainda, né, sobre o que ia acontecer, se realmente ia acontecer um projeto. E foi muito legal ter a experiência de ter esse primeiro contato com eles e mostrar a metodologia, que eles vão ter participação, que eles vão ter voz. E, assim, é uma situação também um pouco similar pela questão dos riscos hidrológicos, né? O território da Ipuca, lá no caso, ele está numa área de planície aluvião, bem ajusante da bacia, que é uma bacia que ela vem de outros municípios, Maricá, Niterói, e acaba que ali é uma região que ela sofre muito com as inundações, não só por questões da carga da bacia, mas também por influência da tábua de marés, porque está numa região super baixa e num terreno muito argiloso e que antigamente, quando fizeram outras intervenções lá por conta do Comperge, aqui no Rio de Janeiro, acabou também que o governo do estado tinha feito uma intervenção meio que assim, de supetão, sem nenhuma participação popular, então eles ficavam muito desconfiados, né, desse projeto novo. Mas o projeto que a gente desenvolveu para cá, no caso, para essa comunidade prática, ele também está numa área semelhante, né? Ele fica ali também na BR-101, numa área no litoral, num terreno de marinha, que é da União, inclusive. E tem essa questão da titularidade também, que o colega falou aqui antes, mas a gente ainda não fez ainda essa primeira aproximação, né, no caso, de mobilização. Só que o projeto que a gente escreveu aqui, que no caso da Vila Esperança, ele foi um projeto que ele, na verdade, é uma readequação de um projeto já existente lá em 2006, que a Universidade Federal Fluminense fez através de um programa de extensão. Então, é uma coisa que a comunidade já está esperando há muito tempo, algumas gerações, algumas pessoas já até faleceram e ainda nem viram isso rolar, né? Então, tem essa primeira dificuldade aí na mobilização, justamente pela questão das promessas, deles não confiarem na instituição, né? E eu acho que assim a metodologia da participação ela tem que ter bastante integração, né, no caso com as demais secretarias, mas também esse cuidado aí do social de você dar voz e ter uma escuta ativa, explicar exatamente todos os processos e fazer com que eles se sintam parte, né, do projeto. Então, é muito legal esse projeto que se apresentou aqui. Eu conheci Fortaleza um pouco num encontro de arquitetura que eu fui de estudantes em 2019, se não me engano, ou 2018, não lembro muito bem. E foi aí na universidade mesmo, no campus de UPC. Acho que eu falei já bastante coisa, mas era só para indicar um pouco as similaridades dos casos aqui do município de São Gonçalo. Quer passar pra Lavínia e aí você comenta tudo junto? Ou quer comentar agora?
Não, vamos passar porque talvez seja mais rápido, né? Para a questão do Tá. tempo. Lavínia. Oi, boa tarde. Então, são mais comentários, né? Eu primeiro saber que você trabalhou no projeto das Leis Bom Jardim é muito bom, porque eu já fui a 2 fóruns de assistência técnica popular e o pessoal da ZEI sempre está presente, tanto algumas das pessoas que trabalharam no corpo técnico quanto a comunidade em si. Inclusive, Ih, Lavínia travou? Acho que sim, travou acho para mim que Travou também. aqui. sim. Então, vamos. Vai comentando, Será Clarissa, que a eu fala comento? anterior. Sim, aí daqui a pouco ela chega. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Então, sobre a fala do Guilherme, né? Acho que a questão da população está desacreditada. Isso daí acho que é uma questão fundamental. Como é que a gente tem tentado driblar? Primeiro, assim, eu falo, né, dentro da universidade, tentando, né, entender do ponto de vista, né, do gestor. Obviamente tem o gestor que foi eleito, né, e tem o técnico que também dentro do estado, né, da prefeitura tem assim, perspectivas diferenciadas sobre a questão. Normalmente é mais fácil dialogar com alguns técnicos, mas não. E alguns gestores, quando eles foram eleitos com a pauta, né, que a gente acredita lá, da legitimação da comunidade, mas a gente tem muita situação daquele gestor que no âmago dele acha que ali é uma comunidade que tem que ser removida, que aquele negócio é precário, que nunca vai se resolver e que aquelas pessoas são invasoras. Então, assim, lidar com o estigma de alguns tomadores de decisão, assim, é uma questão relevante, assim, porque acho que isso está na base, né? Ou explica por que essa população está desacreditada. A gente não pode dizer que essa população não tem razão de estar. Eu me coloco no lugar deles, né? Eu também estaria. Porque várias coisas são prometidas com frequências em época de eleição e não são cumpridas. Por outro lado, do ponto de vista da população, como é que a gente, né, eu tenho tentado também driblar isso? Quando você passa informação específica, quando você passa conhecimento, né? Por exemplo, aquela iniciativa da gente dizer, ao explicar como que funciona o relevo do bairro que eu moro, né? Ou, por exemplo, a gente chegou a fazer curso de geoprocessamento para que os moradores, especialmente na faixa de renda mais até os moradores mais velhos também, mas normalmente era com faixa de renda mais jovem, pudessem manipular as informações do seu território, aquilo que a gente tinha feito o levantamento de todas as casas, e a gente sabia o tamanho de todas as casas, e a largura da rua, e da testada, e etc. Aí você transfere o conhecimento do software para que o morador manipule uma informação que ninguém tem, né, que foi a gente da universidade que acabou de produzir, e que vai empoderar eles quando eles forem para as audiências públicas e debater sobre as questões urbanas com os técnicos do poder público. Então, quando eles percebem que aquela informação, aquele conhecimento pode ser, né, útil no diálogo e nas reivindicações, a gente consegue, né, vencer um pouco essa barreira da população não querer participar. Tá entendendo? Assim, porque no PIF os mobilizadores foram importantes, né, e eles estavam recebendo uma bolsa para mobilizar, mas para sustentar, né, a presença dessas pessoas, as pessoas têm que achar que aquela reunião é útil, né? Então, é isso. O conteúdo da reunião também tem que ser algo que eles percebam que seja útil para que eles voltem na próxima oficina, assim. E é muito interessante como isso funciona. Lavínia, você conseguiu voltar? Você tinha dado uma travada pra gente. Foi, eu voltei. O Pronto. computador só Pode desligou. conta agora. Então, eu tava falando que nesse último fórum que eu participei esse ano, uma experiência muito interessante. É uma comunidade de Laranjeiras, lá em Sergipe, que trabalha com periferia viva. Eles fizeram esse mapeamento para a participação social com as curvas de nível, com o relevo. Isso foi muito importante para entender geograficamente para a comunidade participar, do porquê determinada casa realmente não funcionava, e ver a aplicação prática disso é muito diferente. Inclusive com os mobilizadores, como a professora Clara tinha falado, participando, sendo moradores, né, da comunidade,
e tendo essa obrigatoriedade da participação ativa. Não, não essa obrigatoriedade, né, mas esse convite, o escritório na comunidade, acho que isso tudo muda a vivência e permite uma participação muito mais efetiva. E aí, pensando no caso de Maceió e no território que a gente está trabalhando, que ele fica numa bacia endorreica e é nas lagoas, especificamente nas lagoas, que fazem o acúmulo das águas. E aí, eu acho que aplicar, eu não tinha ligado uma coisa a outra, mas vendo hoje o exemplo da professora Clarissa, aplicar esse modelo que leva em conta o relevo para a conversa com a população vai fazer muita diferença para a participação social, até para que eles consigam entender como que funciona o caminho das águas, né, naquele território, e como isso impacta nas moradias e também no projeto urbanístico que a gente vai fazer. Então, assim, como era para trazer algumas impressões, eu só quis contribuir com isso e eu achei, como eu falei, né, às vezes Bom Jardim já era um caso de estudo que eu achava muito interessante e é muito legal ouvir alguém que trabalhou lá. Massa, Lavínia, que bom também ter participado dos fóruns de assessoria técnica, né, do Nordeste. Tive em Laranjeiras também, lá em Sergipe, conheci a experiência lá. Mas acho que eu vou mostrar outras aqui de experiências da gente transferir conhecimento específico, né, e de boa qualidade para os moradores para poder fundamentar esse debate. Se o morador, né, não entende como é que funciona o relevo, ele não vai entender a necessidade, né, de remover essa casa e não aquela. Então, o que eu tenho visto muito de alguns técnicos das prefeituras é essa preguiça para debater e dizendo assim, muitos chegam para mim e dizem, mas os moradores nunca vão entender o que é um índice de aproveitamento. Eu digo, sabe, nunca vai entender se você pressupor que ele nunca vai entender. Né? Se você levar uma maquete com o tamanho do lote, com o tamanho das casas, os pavimentos, e dizer, olha, assim, esse é o índice de 1, esse é o índice de 2. Então, assim, e depois disso você pede, que foi o que a gente fez, né? Nessa próxima experiência que eu vou relatar. E depois disso você pede para eles opinar, e eles conseguem opinar de uma forma bem fundamentada. Então, de fato, eu acho que existe com frequência um certo estigma mesmo, assim, né? São pessoas menos escolarizadas e não têm o conhecimento técnico. Isso é um grande limitador, eu acho, para a participação. Enfim, que bom aí que eu dei ideias para que vocês façam técnicas similares também, e a gente depois vê o que vocês estão propondo aí para poder também aprender, porque a gente vai inventando a roda, né, à medida que vai andando, assim, isso não tem uma cartilha, não tem um livro que ensine como dialogar e tal. Então a gente aprende muito da experiência dos outros. Clarice, acho que também 5 centavos assim de contribuição para o que você está trazendo e essa questão do estigma. Eu acho que eu aprendi muito com os meus avós, assim, os mais velhos, porque eles, é isso, assim, pessoas que não passaram pela escola, né, pelo ensino formal, assim, nem pelo ensino básico, mas minha avó, ela tinha uma coisa, muito com base nos referenciais ambientais que ela conhecia, assim, então, essa coisa de movimento da maré, de ser época de lua cheia, e aí, no fim das contas, tinha um trato com o solo, assim, uma proximidade muito grande, né? Isso, inclusive, foi uma questão, assim, mais pro fim da vida dela, porque aí também entrou essa questão de mudança climática, e eu ouvi ela muito falar assim, nossa, não sei mais quando é que vai chover aqui em Natal, a gente não sabe mais quando X coisa, Y coisa vai acontecer. Mas acho que estou trazendo esse exemplo muito porque acho que ressoa muito em mim quando você fala que tem essa questão do estigma, mas também porque eu acho que tem que chegar qual é a linguagem comum, né? Qual é o idioma comum que a gente pode falar? Eu acho que também tem muito sobre isso, assim, de que existem os conhecimentos desenvolvidos no próprio território, mas não necessariamente vai estar ali. Na mesma linguagem que o técnico ou que a técnica tá acostumado, né? Então, como que a gente chega num idioma comum, assim mesmo. Recentemente eu estava vendo um caso de um projeto específico, aí não vou entrar em detalhe assim, mas que o pessoal, a equipe que estava apresentando, estava falando que não utilizou como base, por exemplo, as regiões administrativas, né, reconhecidas ali
pela gestão, e sim as bacias hidrográficas, porque era justamente o que fazia muito mais sentido, porque era um projeto que ia falar um pouco das águas daquele território, e aí estava fazendo muito mais sentido partir das bases hidrográficas do que, né, por outras formas de divisão e de organização do território, por exemplo. Enfim, só para interagir um pouco contigo também. A gente chegou também uns comentários, assim, acho que Júlio pediu teu contato para depois trocar mais contigo. Coloca que um desafio é realmente também gerenciar as opiniões, né? Que tem um desafio que está nesse lugar, assim. E que lá em Narandiba eles fizeram um mapa espacializando, imagina, as bacias hidrográficas da cidade, outro especificando o que está impermeabilizado e tudo, né, encaminhando para um único. E aí não entendi agora. Enfim, é, tá cortado, eu acho a mensagem para mim. Não, eu consigo Mas ver aqui, é exultório. Tudo pronto, encaminhando para um único exultório. perfeito. Clarissa já colocou o contato. A gente também pode te colocar, Clarissa, na própria comunidade, se eles quiserem também dialogar com você pela plataforma. Mas seguimos. Combinado, combinadíssimo. Sara, eu tinha esquecido que você era nordestina, que a gente tem essa raiz em como você está em São Paulo. Eu Mas sou de são raízes Natal. fortes. De fato, Eu a tábua de sou de marés e a Natal. lua é algo importantíssimo para É. nós aqui. A gente remarcou um encontro da outra comunidade de prática, porque acabou que a gente tinha agendado para o dia 24 de junho, e o pessoal de Campina Grande falou assim: não tem condição. Eu falei: é verdade, minha gente, mas como é o Brasil todo aqui, a gente tem que negociar, vou ver se eu consigo. E aí conseguimos, acabou que a gente não vai ter o encontro do dia 24. Rolou uma incidência para que não, O São não João é acontecesse. importantíssimo, Ave Maria. Exato, Estou precisando de Campina exato. Grande. Mas vamos lá, deixa eu botar aqui minha tela de novo e falar aqui do segundo caso que eu quero contar para vocês, dentro daquela iniciativa. Vamos lá, apresentação de slide. Vocês estão vendo aí meu slide? Sim. Então, foi a nossa missão de pactuar com os moradores desses 3 territórios, né, os novos parâmetros urbanísticos das EIs, né? E aí aqui só uma ilustraçãozinha dizendo como que era em determinado, né, território lá próximo, como que a legislação previa, né, os lotes aprovados, os lotes existentes e a foto aérea, assim, que é muito diferente, né? A legislação que vai salvaguardar a qualidade urbanística da cidade, ela é uma coisa inviável, e a gente olha para ela, a gente nem acha que necessariamente ela é boa ou ela é melhor, né? Assim, então há um questionamento assim muito grande sobre a pertinência dos parâmetros urbanísticos que estão previstos ali nas leis de desocupação do solo. E aí mas a ideia não era assim, a Clarissa ou a equipe de arquitetos que trabalha, né, na UFC dizer como que deve ser a morfologia urbana do território, mas sim que os moradores compreendam que incidem, né, orientações, normas e legislações para até quando eu posso construir, de que forma eu posso construir, para salvaguardar a qualidade. Mas o dilema era porque se a gente definisse parâmetros, né, de tamanhos de lote muito grandes e larguras de rua muito grandes, e várias casas permaneciam na ilegalidade ou teriam dificuldade de serem legalizados. E aí eles, na verdade, antes deles, a gente perguntava, e aí, qual o tamanho do lote vocês acham que tem que ser, né, mínimo? E aí eles diziam, professor, o que vai acontecer com os lotes que permanecerem menores do que o mínimo que a gente estabeleceu aqui? E aí eu dizia, olha, eu estou falando pela universidade, eu não sou a prefeita, nem a presidente do Estudo de Planejamento. Mas o que o plano deve recomendar é que mesmo os lotes que estão abaixo desse parâmetro mínimo, eles não sejam removidos por causa disso, né? Que eles passem por um processo de melhoria habitacional e de reforma para melhorar as questões, qualquer tipo de precariedade que eles estejam sofrendo, e que a legislação ela valeria só para os novos lotes, né, ou as novas expansões das casas, que ela não valesse, né, retroativamente como uma desculpa para remover aquelas edificações. E aí o que nós fizemos, né? Nessa foto aí da esquerda de baixo, a gente tem um lote de 5 por 8 metros, num papelzinho quadriculado,
E a gente recortou paredes, portas, janelas, mobiliário, né, o layout de mobiliário em papel. E a gente, antes de perguntar para ele qual é o tamanho de lote que vocês acham confortável, que deve ser, a gente fez essa prática antes de dizer assim: montem uma casa num lote de 5x8, que era um lote de um tamanho muito recorrente lá. Então, a gente levou vários tamanhos de lotes recorrentes na comunidade e esse mobiliário aí em escala, em papel. E aí era muito legal essa oficina, porque eles foram entendendo que um lote de 5x8 não cabia tudo que eles gostariam de ter. Ah, não, mas a minha casa tem isso, não, a minha casa tem mais, a minha casa tem menos. Então, esse exercício fez com que eles se familiarizassem, né, com o quão suficiente ou não é um lote de 5x8 nesse caso. E foi um exercício assim que eu não imaginava o quanto ele foi importante para que a gente pudesse depois debater. E aí antes da gente perguntar, né, tem um cartaz aqui onde a gente perguntou qual deve ser o tamanho do desenho mínimo, aí tem as bolinhas aqui de votação. Mas antes da gente perguntar, a gente mostrou quantos lotes tinham de cada tamanho na comunidade, para que eles tivessem também uma dimensão, né, de quantas pessoas iam ficar abaixo do parâmetro mínimo que a gente estava discutindo, né? Então, o primeiro exercício trazia para eles uma consciência sobre salubridade, né? E fazer com que eles quisessem ter lotes bem grandes. Mas a segunda informação, que era o tamanho dos lotes existentes, fazia com que eles botassem o pé no chão e dissessem assim: olha, não, se a gente, né, debater como mínimo um lote muito grande, a gente talvez esteja prejudicando muita gente. Assim. Então, foi interessante isso, e eles voltaram. Então, a gente fazia esses recursos, né, sempre de coisas impressas e físicas, né, nunca com data show e projetado, mas sempre muita coisa de papel físico, porque, de fato, é mais fácil assim das pessoas saírem de ficar sentado e se levantarem para a mesa e fazer alguma coisa assim. Então, a gente chamava, né, Oficina Geral de Troca de Saberes, né, as perguntas iniciais. Para despertar a reflexão dos participantes, antes da fala dos técnicos, a gente lançou algumas perguntas coladas na parede. Você conhece alguém que mora em uma casa muito estreita ou que para chegar na casa tem que passar por dentro de outra casa? Para as pessoas já irem entendendo, né, do que a gente estava falando. Depois a gente discute as funções da moradia, né, que está aqui no cartaz: ventilação, iluminação, escoamento, conforto, estabilidade estrutural, etc. O quão dessas dimensões é importante para que uma moradia seja funcional, né? E aí eles colocavam as bolinhas no que eles consideravam mais ou menos importantes, assim. E aí a apresentação das definições dos parâmetros atuais da lei, né? Que sempre aqueles parâmetros muito grandes, onde a comunidade não se enquadrava. E depois a gente usava 3 métodos simultâneos, né? A projeção de slides com os parâmetros ilustrados, o folder informativo, para ajudar a fixar os conceitos e disseminar para além da oficina, e a maquete física. A gente também tinha uma maquete física da habitação, onde a gente montava e desmontava, né? Uma maquete 3D, porque essa primeira aí foi uma maquete só 2D da planta baixa, né? Mas a gente também trazia uma maquete com as paredes 3D, não sei se tem foto dela aqui. E aí aqui no cartaz, né, tem explicando o que eram os parâmetros que a gente ia votar naquele dia, que era o tamanho do lote, a testada, né, que é a frente do terreno, e os recuos. Nesse dia a gente discutiu esses 3 parâmetros. Aí a casinha com recuo e sem recuo e tal. Mas vários outros parâmetros também foram discutidos. Além disso, no período da mobilização, nos dias que antecederam a oficina, a gente distribuiu o folder que já buscava iniciar uma discussão sobre os parâmetros, né? Então, a gente já ia meio que começando a conversa antes do dia da conversa mesmo, assim. As oficinas setoriais, né? Os valores dos parâmetros. Acho que isso que eu já expliquei para vocês, né? Função da moradia, depois a dinâmica de sensibilização com layout, que é esse daqui, das pessoas montando a casinha nos determinados tamanhos de lote. Esse que está na foto no centro aí embaixo. Depois a análise espacial no papel vegetal, né, onde a gente aplicava o papel vegetal e dizia se o lote fosse tanto, quais lotes, se o parâmetro fosse tanto, quais casas ficariam abaixo do parâmetro, né? E tinham vários cenários assim no papel vegetal que a gente ia sobrepondo em cima da planta.
E aí, por último, era que tinha a pactuação, né, dos parâmetros, que era por meio desses cartazes na parede, aonde as pessoas votavam, né, 55 metros quadrados, 60 metros quadrados ou 65. No caso, esse daqui é o cartaz do Poço da Draga, se eu não me engano. E aí é muito legal a gente escutar os depoimentos, gente. A gente aprendeu muito, assim. Não só eles aprenderam, mas as percepções, né, deles de morar em determinado tamanho de casa, em determinada conformação, assim. Então, ela disse, ó, um grupo da comunidade de São Vicente, isso aqui é lá no Bom Jardim, se utilizou de um lote de 4x15. Ele optou por deixar 1 metro entre o muro do lote e a rua. A casa montada possuía uma sala de estar, o quarto de solteiro e o quarto de casal, banheiro e uma cozinha. A área livre do lote foi distribuída linearmente, totalizando 8 metros quadrados. Uma moradora apontou que esse espaço, né, que a área livre, era muito importante para a caída de água do telhado, e que era por ali que passariam todos os canos do sanear, né, que é a iniciativa de saneamento da CAGES. Assim, em caso de problema na encanação, não haveria necessidade de quebrar o piso da casa. Então, aqui a gente já consegue, né, por esse exercício, perceber que a moradora foi sensibilizada sobre a necessidade de não ocupar o lote inteiro, né, de deixar o espaço livre, que é uma grande dificuldade que a gente tem, porque as casas, né, a maior parte delas é toda ocupada. E aí, inicialmente, estava montando, né, o layout do jeito que a casa mas depois, para proporcionar ventilação, uma das moradoras disse que essa não era uma boa solução, porque a janela tem que abrir para fora, né? E a partir disso conseguiu, trouxe uma outra solução. Então, é isso, você vai vendo que os moradores também estão entendendo um pouco dos conhecimentos dos arquitetos ali que a gente discute em sala de aula, né? Esse daqui foi muito engraçado, esse dia dessa oficina, porque aqui nessa foto a gente estava discutindo o tamanho mínimo da rua. E aí a gente colocou esses dois tecidos, né, painéis de tecido, a uma distância, se eu não me engano, aqui está a distância de 1,5 m. E aí a gente estava simulando aqui pessoas cadeirantes andando, né, no espaço de 1,5 m para saber se 1,5 m era suficiente para 2 cadeirantes passarem ou não, né? Então, todas essas dificuldades, justamente para conscientizar, né, sobre esses números desses parâmetros. Assim. E aí tinha uma discussão desse dia, dessa oficina, foi muito trágico e, por outro lado, interessante, porque um edifício de 8 andares, num bairro relativamente rico de Fortaleza, Dionísio Torres, desabou. Então, os moradores, aí à noite, desabou durante o dia, né? Porque construiu demais, porque construiu, enfim, pelo que se falou ali naquele primeiro dia, a impressão era que tinha sido construído uma piscina na cobertura, não sei o quê, e botou uma carga além do que podia e tal. Então, os moradores estavam muito assustados, né, dizendo que, com a ideia de votar por parâmetros mais seguros, assim, muito com medo de desastres. Por outro lado, eles também tinham muito receio, né, de definir parâmetros muito largos e isso ser usado como justificativa para eles serem removidos, né? Aí tem uma fala aqui do Serginho, que era o presidente do Conselho das Leis naquele momento, que dizia sempre assim, o nosso principal parâmetro é a permanência. Eu fico no lote de 1 metro quadrado, se for para eu ficar, entendeu? A dona Zeni falava, o parâmetro que a gente quer é receber o papel da nossa casa e não ser removido daqui. Então, tinha muito essa fala de que, nesse território que era muito disputado, minhas filhas estão saindo para viajar agora. Certo. Você fala depois. Então, nesse espaço que era muito disputado, a discussão do parâmetro e da salubridade, ela muitas vezes era vista como secundária, tá? Por alguns dos moradores. E isso era, de certa forma, também um pouco perigoso, assim. Bom, e aí aqui no mapa, né, o que eu tenho? Eu tenho a espacialização dos acessos viários, da largura dos acessos viários aos lotes. Você vê que esses lotes que estão roxinhos, você passa por trechos, né, de logradouros de largura inferior a 1 metro. Né? Então, tinha uma questão importante aí de dificuldade de acesso.
que era importante para a gente decidir aí esse parâmetro da largura da via. E aí eu vou deixar só alguns relatos aqui, né? Preferimos sobre esse testemunho, né, desses moradores que dizem que o principal parâmetro é a permanência, né? Como é que o que esse relato significa para nós? A gente prefere viver em casas pequenas com segurança de posse em bairros mais centrais do que viver em casas grandes na periferia. Né? Então, a gente meio que tentando traduzir o que a gente estava escutando ali do que os moradores estavam falando a partir das oficinas. Uma outra fala, né? O Serginho, que era o presidente do conselho, ele dizia: eu não quero a responsabilidade de decidir que casas serão relocadas, pois eu não estou planejando acordar com a boca cheia de formiga. Essa era uma fala recorrente dele, porque numa situação que eu imagino também que seja muito recorrente aí nos espaços que vocês estão trabalhando, né, havia uma dificuldade de diálogo com os espaços mais isolados, né, do território. Então, havia uma questão assim de que as lideranças comunitárias elas não queriam se comprometer com determinadas decisões que poderiam prejudicar pessoas poderosas dentro da comunidade, né? Para mim, né, o que isso dizia, né? Para além desse fenômeno que de fato, né, extrapola um pouco o escopo de um projeto de urbanismo, mas o que ele nos diz é que a participação tem seu limite, né? Que o Estado não pode transferir para a comunidade uma decisão que é de fato uma decisão do poder público, uma decisão institucionalizada, né? Então, participação é diferente de transferir responsabilidade por parte do Estado. Para mim, essa fala, né, do morador significa isso. Assim, olha, vocês estão pedindo para a gente participar, mas tem decisões aqui que talvez sozinho a gente não consiga fazer. E aí outros relatos, né? Uma moradora do Poço da Draga. Pessoas estão vendendo suas casas para construírem pousadas e deixando na comunidade, porque era uma área turística, né? E próxima ao litoral e etc., no antigo porto da cidade, com presença cultural importante. Aí há uma outra moradora do PC. Eles compram 3 casas contíguas para construir condomínios que são muito caros, que a gente não consegue pagar, né? Nas unidades habitacionais construídas nesses condomínios. Então, essas duas falas, elas me remetem a um processo de gentrificação, né, de expulsão via mecanismo de mercado, desses territórios que estão em processo de contexto de valorização imobiliária. Para mim, essas falas justificam que a gente coloque dentro da regulação urbanística, da lei, né, de normatização das leis, alguns mecanismos que o Estado intervenha no mercado de terra com o objetivo de proteger a habitação de interesse social. Como, por exemplo, né, a gente já tinha visto em algumas outras leis, que colocam tamanhos máximos de lote, quantidade máxima, por exemplo, de banheiro na casa, de vagas na garagem, enfim, de questões. Claro que a gente sabe que isso, por si só, não vai prevenir gentrificação, mas vai ajudar, né? No caso do Poço da Draga, por exemplo, a gente colocou mecanismos que as casas só podiam ser casas, não podiam ser pousadas, entendeu? Para que houvesse, né, desestimulasse esse interesse de transformação das casas por outros tipos de uso, porque ali é um território tão pequeno, a Praia de Iracema era tão grande, naquele território pequeno, que não pudesse ter, né, esse uso que está induzindo o processo de gentrificação. Esse diálogo depois foi muito difícil com o poder público, o poder público não entendeu muito essa demanda aí dos moradores. Essas leis, elas ainda estão em processo de votação e aprovação na Câmara, elas ainda não foram aprovadas totalmente. Acho que algumas delas já foram, outras não. Bom, e aí outros depoimentos, né? Recurso é importante para colocar a caída d'água do telhado, janela ter que abrir para fora. Tá aqui a fotinha da maquete física que eu falei para vocês, ó, a maquete em 3D. A gente não levava só a planta, mas levava a maquete física. E aí o morador dizia, mas não dá para fazer recuo numa casa de 30 metros quadrados, né, num lote de 30 metros. O Estado tem que garantir o nível mínimo de habitabilidade para todos os moradores. Quando os moradores falavam dos problemas de ter casa muito pequena, né, a gente traduzia isso com essa fala que a gente fazia para os agentes estatais. Né? Olha,
não adianta a gente regularizar esses lotes tão pequenos, mas é também papel do Estado, isso que se chama direito à moradia, né? Garantir uma moradia salubre para todos os moradores. Na periferia, lá nas Ex do Bom Jardim, a infraestrutura e as condições de moradia eram mais prioritárias, assim, eram mais importantes, né? Eram prioritárias para eles. Por outro lado, no Poço da Draga, que eles se sentiam muito ameaçados, a segurança de posse era mais importante do que as questões de salubridade, como vocês viram nos depoimentos, né? Então, acho que uma outra questão é isso, como que o diálogo com os moradores é importante, né? Porque antes dessa iniciativa de fazer esses PIFs, a gente tinha uma proposta aí na prefeitura que era regulamentar, estabelecer a mesma norma de desocupação do solo para todas as áreas informais que fossem regularizadas. Né? E a gente vê que, a depender do contexto, essa norma, igual para todo mundo, vai prejudicar, né? Porque cada situação é uma situação. E aí eu deixo, né, esse último relato aqui. Será que é a população que tem que se adaptar aos modelos de urbanização, né, de desenvolvimento urbano vigente? Ou será que é esse modelo que tem que se adaptar à população? E a gente entregou como produto final do plano urbanístico esse segundo cenário, né, onde o modelo se adapte à necessidade da população. Aonde a gente pega essa rua existente, que a gente olha assim, né, os agentes, grupos hegemônicos, assim, olham para isso e dizem, isso é uma favela, assentamento precário, etc. Mas na hora que você leva infraestrutura, né, e valoriza esse espaço, arborização, etc., você deixa de ver, né, a precariedade e você vê a potencialidade de um assentamento denso, sim, mas com um padrão de densidade absolutamente saudável, assim, se tiver infraestrutura, né? Então, a gente fazia questão de fazer essas imagens bem bonitas, entregar para os moradores, para que eles tenham uma alternativa, entendeu? A ideia era desenhar o sonho. Eu tenho uma reivindicação, não estou só reclamando, eu sei o que eu quero. Tá entendendo? E aí esses desenhos eram uma forma assim que a gente encontrou também de não ficar só reivindicando, né, negativamente. Assim. Bom, aqui tem algumas reações do poder público, eu acho que não é o caso da gente falar, mas alguns, né, das nossas propostas de norma aí das ex foram acatadas e outros não, né? E aí tem algumas reações aqui da Selma na época, né? E aí algumas fotos, né, tem o Fórum das Ex, o Conselho das Ex, de fato em Fortaleza, as ex têm se tornado um movimento bastante potente, assim, de reivindicação pelo direito à cidade. Esse primeiro é um representante das ex do Pirambu, aí das ex do Mucuripe e das ex do Dionísio Torres, né? Então os moradores, né, fazem questão de dizer somos ex, a gente tem o direito de permanecer, etc. Era isso, assim, que de fato foi um trabalho onde a gente aprendeu muito e tentou, né, contribuir de alguma forma a partir desses diálogos, assim, muito informados, assim. Obrigadão, Clarissa, por toda a exposição. Acho que você começou a responder um pouquinho assim. Uma primeira pergunta que eu tinha para você, que eu tenho para você e como é que tá hoje, assim, né? Porque você trouxe na sua exposição muito de como foi esse processo da elaboração, das propostas, né? Como foi envolver toda a comunidade, não só enquanto consulta e informação, mas enquanto atores decisórios, né? Então a população ela teve um papel nas escolhas, nas decisões, é algo que a gente tem trabalhado muito nas comunidades de prática, de que participação não é sobre você consultar as pessoas, não é sobre você colocar as pessoas numa mesma oficina, é sobre elas também terem o poder de decisão sobre como utilizar aquela informação, aquele dado, aquele projeto. Conta um pouco como é que tá hoje, assim, né? Se você puder falar o que, por exemplo, foi implementado e que ainda não, porque também, e aí já emendo com uma segunda dúvida, você falou que teve um momento ali de ter que pactuar com a comunidade, não sei se com todas as três ex, mas pelo menos uma delas, essa pergunta, como é que vocês responderam essa pergunta de como pactuar as remoções de um projeto, ou realocações, no caso, de algo que ainda não estava financiado? E eu fiquei pensando bastante nisso, assim.
começar pela primeira, que é mais fácil de responder. Não, na verdade é porque a segunda eu posso falar 5 horas aqui sobre como está hoje. Tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins também, né, que não foram implementadas, mas eu acho que eu posso talvez focar no que, de fato, né, a iniciativa fez diferença. Mas a segunda questão, que é mais direta, né, como é que você pactou a remoção de algo que não está financiado? Por isso que você não pode, assim, desenhar essa remoção pactuada. Quando a gente foi fazer a planta de desocupação, a planta de parcelamento do solo do projeto de regularização fundiária, a gente desenhou todos os lotes existentes. E aí o poder público, o Implanfor, chegou para a gente e disse, não, mas essa é para regularização fundiária, a gente não vai regularizar tudo, porque eu sei que vocês pactuaram áreas que serão removidas, a gente não vai regularizar essas áreas que serão removidas. E aí, talvez foi uma reunião mais inusitada, mas que eu já esperava, e que eu consegui convencer o IPLAN dizendo assim, mas você já tem investimento para fazer esse parque? Se você não tem esse recurso, então a gente tem que regularizar, porque eu não vou criminalizar essa população, negar para eles o direito, o papel da casa, porque uma prefeitura tem uma intenção de um dia fazer um parque lá. E nesse ano tinha ganhado do Prêmio Nobel de Arquitetura uns arquitetos franceses, se eu não me engano, que eles diziam, europeus, enfim, que diziam que muitas vezes o projeto era não intervenção. Aí eu me lembrei dessa fala e disse assim, olha, porque eles disseram, mas professor, essa planta de regularização, planta de parcelamento do solo não é um projeto, é uma planta as-built. Aí eu disse, sim, mas é uma as-built porque a decisão foi regularizar da forma como está, não significa que eu não considerei outras alternativas. Foi uma fala que repercutiu por causa desse prêmio Pritzker, né, que o arquiteto ele dizia assim, você vai no médico e o médico pode dizer, você não está doente, não precisa do remédio, né? Por que o arquiteto tem que sempre dizer que tua casa pode melhorar, assim, ou que teu bairro pode melhorar? E aí, que a gente fez, aí a gente acabou fazendo uma planta de regularização de curto prazo e uma de médio e longo prazo, né? Se condicionada a um possível investimento e tal, mas dizendo que se esse investimento demorasse muito, aquilo teria que ser repactuado, porque, obviamente, outras pessoas iriam morar ali. Então, a gente focou muito nessa questão, até para poder ganhar a confiança dos moradores, né? Porque senão você ia... A gente tinha muito medo, assim, como universidade, de estar ali servindo como uma desculpa para estar abrindo processos de remoção injustos, né? Então, tivemos, de fato, conversamos muito sobre isso, assim, não perdemos, mas investimos muito tempo em ser bastante transparente, tanto com os moradores como com a prefeitura, do que estava dentro do escopo a gente fazer. E aí, se você vê o plano, a gente falava que a concepção do plano era um plano parametrizado, era um plano flexível. Se a gente fosse investir, construir aquele plano naquele momento, 2020, aquilo era o que teria que ser construído. Mas, se demorasse, está aqui os parâmetros existentes em 2020. Se vocês quiserem pactuar, vocês vão ter que pactuar novamente. Então, usem os parâmetros existentes e atualizem esse plano. Então, a gente não fazia desenhos finais, a gente construía cenários. A partir, né, se isso acontecer, essa decisão é essa. Então, a gente usava muito essa ideia de um processo decisório mais parametrizado, entendeu? E a outra dúvida era aí como é Pronto. que está hoje. Como é que está hoje, né? Começando pela, acho que uma coisa boa, lá no Poço da Draga, por exemplo, que é essa comunidade mais central, a universidade decidiu fazer um campus Iracema, num equipamento que era para ser o aquário de Fortaleza, que fica vizinho à comunidade do Poço da Draga. E aí a universidade começa a se envolver em ser um grande ator de levar investimentos para aquele bairro. E aí a universidade, né, a nova reitoria marcou uma reunião com os moradores para dizer isso, olha, quais são os investimentos que vocês querem. E os moradores e não nos chamaram para essa reunião, assim, não tinham se tocado que a gente tinha feito esse projeto lá, né, para eles. E aí os moradores responderam assim, não, peraí, a gente já pactuou faz 4 anos aí com vocês mesmo uma série de investimentos. O que a gente quer é aquilo que está lá registrado naquele documento.
Então, assim, enfim, a reitoria nos chamou e a gente passou a entrar novamente aí nesse processo, obviamente com outros atores, agora o novo governador, com a universidade lá e etc. Mas isso ajudou, né, um pouco os moradores a dizer assim, olha, você, a universidade, pactou, então você é corresponsável pelo aquilo que a gente já pactou, então não venha fazer investimento diferente daquele que está lá. Enfim, acho que isso aí foi dessa mesma comunidade. Eles tinham condicionado a participação, a ampliação do polígono das ex para pegar uma comunidade que estava fora. E aí, na hora de aprovar essa lei, a ser uma secretaria de urbanismo disse, foi um erro aquela poligonal ampliada, a poligonal correta que está no plano diretor é outra. Mas era justamente porque essa comunidade que estava sendo incluída estava sofrendo um processo de reintegração de posse. Então, foi muito importante, né, eles terem esse plano na mão, né, esses mapas na mão, para dizerem assim, não, a gente pactuou com o IPLAN, com a universidade, isso aqui, nós não vamos recuar, que isso... E acho que as ex, não só a existência das ex no plano em 2009, mas as ex com o PIF, né, com toda uma bagagem aí de diálogo, de 6 meses de diálogo, a gente passou 6 meses direto nessas comunidades, deu assim, criou uma conjuntura política para que esse processo ajudou para que esse processo de reintegração de posse não saísse do papel, etc. Então tem algumas coisas boas, assim, que eu acho que esse trabalho fez um efeito imediato. Claro que, aí eu falei mais aqui do Poço da Draga, que é o contexto mais difícil, mas lá no Bom Jardim, por exemplo, o contexto mais periférico, que não tem tanta remoção, que na verdade o que eles estão fazendo é lutando por investimento, também eu acho que o Conselho das Ex conseguiu, de alguma forma, uma maior visibilidade no contexto da cidade. Então, alguns projetos de melhorias habitacionais, de infraestrutura, foram levados para lá nessa ideia de vamos investir no mesmo território para qualificar o território por inteiro, né? Não fazer só infraestrutura num canto, melhoria habitacional no outro, vamos canalizar aqui dentro desse território periférico das vezes. Isso aí é uma coisa boa também, mas obviamente o projeto do investimento de infraestrutura, o PROINFA, nem olha para o projeto, né, que a gente desenhou lá no PIF. Então, tem agora, né, as questões também do que não aconteceu. Os moradores, eles reclamam muito, os representantes dos conselhos das ex, no fórum, eles dão sempre esse depoimento. Olha, vê investimento aqui que não dialoga com o plano que a gente pactuou, que não vai no conselho para perguntar se esse investimento foi pactuado da forma correta, né? Que vem investimento aqui que é o vereador que traz, é o vereador que está trazendo e passa ao largo de um processo participativo anterior, né? Então, o IPLANFOR, né, que foi quem pactuou, o Estudo de Planejamento, que foi o órgão que pactuou os PIFs, ele não tem toda essa capacidade de articulação, né, de coordenar todos os investimentos da Secretaria de Infraestrutura, por exemplo. Também aqui numa questão mais técnica, né, de desintegração interna, a gente sabe que isso não é um infortúnio, né, a gente sabe que é muito mais fácil pactuar plano, mas na hora que chega o investimento, o dinheiro, os interesses aparecem muito mais fortemente. Mas então tem toda essa questão realmente da falta de integração entre as secretarias, que eu não considero isso falta de capacidade técnica. Não, isso tem outras razões aí, mais estruturais, mais fortemente, que explicam o fato de que quando chega o recurso, para ele seguir aquilo que foi pactuado e que está no plano, é uma exceção e não a regra, né? Clarissa, acho que um outro ponto. Pessoal, vocês têm dúvidas, questões, vocês podem levantar a mão. Eu só vou trazer mais uma enquanto vocês escrevem ou se inscrevem aqui com a mão. Clarissa, como eles ainda talvez nem todos tenham tido a oportunidade de assistir às aulas, fala um pouco daquele story map, né, do PC. E aí falo isso porque uma das várias questões assim que foram trazidas na primeira comunidade de prática era um pouco sobre essa questão da documentação e como justamente fazer leituras e processos que eles sejam integrados não só no sentido da sua
execução, né, enquanto eles estão sendo feitos, mas como, por exemplo, uma próxima gestão ou uma próxima equipe não tem necessariamente que partir do zero em relação aos dados ou aos levantamentos, né? Então, uma questão aí de documentação e de continuidade. E aí, se você puder, assim, tá 5 minutinhos contar pra gente o que que é esse Story Map, enfim, e um pouco disso, assim, também desse processo, né? De como que as pessoas acionam vocês, né? Por um processo que já aconteceu, mas acho que detalhar um pouco mais dessa memória do projeto. Eu tô tentando achar o site aqui, eu não tô encontrando. Mas acho Deixa que eu seria pegar legal aqui. mostrar para eles. Se quiser me mandar no É, chat, eu compartilho a tela enquanto você fala. pode ser, peraí, né? Descrição, Story Mapping tá aqui. Tem os dois, o do Bom e o do PC. O do PC é o mais. No PC a gente avançou mais nessa história da informação. Mas está aqui o link para os dois. Vou Deixa eu... abrir, conta um pouquinho essa história que eu abro aqui. Aí tem os dois, viu? Não sei se está como se fosse um link só, mas são dois. Tá bom. Bom, isso aqui foi um projeto de uma bolsa de iniciação tecnológica que a gente fez depois que a gente fez esses planos dos PIFs, né? Então, isso já era durante, um pouquinho depois da pandemia, no finalzinho da pandemia, os PIFs foram entregues no meio da pandemia, assim. A gente fez tudo presencial depois que começou a pandemia e aprovamos online. Mas, e aí, esse aí era um projeto que a gente fez logo depois, assim, da pandemia. E a ideia era assim, a gente tinha construído um enorme banco de dados nesses territórios, mas esse banco de dados não podia ficar servindo só a questões acadêmicas, né, as pesquisas das pessoas. Eles tinham que ser incorporados pelos moradores, né, eles tinham que, né, pautar a pauta política, assim. E aí a gente levou essa discussão para os conselhos, a gente acompanhava os conselhos sempre, né, as reuniões do conselho, e aí a gente começou a pautar essa questão dos dados com eles, assim, quais são as informações que tem para os territórios de vocês. Aí o Story Map ele começa desde o início, né? O que é informação, como os dados se tornam informação, né? Se você não tem dados, você não sabe de nada sobre aquele território. E aí, como coletar e produzir o dado, porque os dados são ausentes. Acho que tem mapas aí falando, né, como os dados são ausentes no território do PC. Você vai procurar, por exemplo, onde estão as paradas de ônibus do PC, não aparece, né? Onde estão as ciclovias, não é ciclovias, mas os equipamentos de empréstimo de bicicleta, né? Não são colocados, etc. E aí, no Story Map, ele fala, né? Por que se você não tem informação sobre aquele território, as pessoas vão reproduzir um estigma, né? O estigma de que lá é violento. E aí é um diálogo até com o morador, esse morador é do Bom Jardim, mas que passa num jornal local, no jornal O Povo, que o morador reclama da dificuldade de achar o endereço da casa dele, porque no site da prefeitura, num setor da prefeitura é um nome, no outro setor é outro nome, na Coelce é outro nome, e eles chamam por outro nome. E eles dizem assim, olha, eu não me sinto cidadão, eu não acesso aos serviços, porque os dados dos nomes da minha rua não servem para nada. Né? Então, linka um pouco essa questão da existência de dados concretos reais, do conhecimento sobre o meu território, com a questão da cidadania e do acesso aos serviços, assim. E aí a gente traz alguns os dados oficiais sobre o PC, né? O que o IBGE diz sobre o PC, Sara, fica um pouquinho aqui nessa página da Cefim, que eu acho que vai aparecer os dados cadastrais da Cefim no PC, acho que deve para aparecer um mapa aí. E aí esse mapa, você percebe que o PC é um vazio cartográfico no mapa da planta de IPTU da prefeitura. Não baixou, né? Mas, enfim, como eles, né, não estão no perfil de renda de pagar IPTU, a prefeitura não mapeou eles. E isso, obviamente, tem uma série de implicações, né, deles não estarem mapeados. Como é que você vai levar o serviço se você não conhece exatamente quais são os serviços deficientes? Então, a gente primeiro no Story Maps fala dos dados oficiais, depois a gente fala do nosso trabalho do PIF, quais foram os
dados que a gente coletou e produziu para informar políticas públicas, né? E aí no Story Maps a gente conta o processo de elaboração do PIF, de quais dados a gente coletou, o que é o PIF e tal, pode passar, isso aí eu já falei rapidamente. Os dados produzidos pelo PIF, né, o escritório de campo, como os dados produzidos pelo PIF confrontam os dados institucionais, né? Ó, e é aí, Sara, tá vendo essas duas setinhas? Vai para a esquerda e para a direita. O primeiro esse é o mapa da CEFIM, e o segundo, né, com os lotes que não estão desenhados, porque a CEFIM não cadastrou, e o segundo é os lotes que a gente desenhou, né? A gente preencheu o mapa cadastral da CEFIM e levamos, né, entregamos para a CEFIM esse dado. Olha, CEFIM, pode fazer isso, porque o teu dado não serve só para informar a política de IPTU, ele serve também para informar uma política de controle de ocupação do solo, de investimentos, né, de alocação de investimentos de saúde, educação, etc. Então, a gente acha que a prefeitura tem que ter um mapa completo, né? Ela tinha um mapa incompleto da comunidade, assim. E aí o lote da área mínima pactuada, né, de 35 metros quadrados, e quais lotes que permanecem inadequados depois do processo de regularização. Os loteamentos que foram aprovados, enfim, isso tudo era informação que a gente coletou e sistematizou, mas que ninguém sabia, né? As pessoas estudavam o PSI, nem os moradores sabiam, nem os técnicos, né, as pessoas que trabalham com planejamento urbano sabiam. Então, o que a gente fez foi esse processo de visibilizar, né, as características da morfologia urbana do território e disseminar essa informação. E aí, mais do que disseminar a informação, a gente fez, não sei se o Story Maps conta, mas depois do Story Maps a gente deu um curso, né, de geoprocessamento para os moradores, no CUCA, né, que é o equipamento de cultura e arte, Centro de Cultura e Arte da comunidade. E foi muito legal ver a reação dos moradores, assim, chocados com o fato que nos dados oficiais, né, eles não apareciam, e com todas as consequências assim que eles sofriam por essa ausência de dados, assim, e levando mesmo, e começaram a levar esses dados para discutir. Eu estou lembrando que teve, inclusive, um texto que eu escrevi para o curso, fala sobre isso, assim, um daqueles 2 textos que eu passei. Fala sobre a centralidade do dado, né, no processo de urbanização de assentamento precário. Como é que a gente vai urbanizar algo que a gente não conhece, não sabe o que é, né? E aí, nesse texto que eu estava relendo hoje para dar essa aula, eu falo que conto um episódio de um morador do PSI que se apropriou do dado, por exemplo, de quantas casas estão a mais de 800 metros da parada de ônibus, para ir para a audiência pública e reivindicar que o ônibus passe dentro da comunidade. Enfim, é legal a gente ver, né, essa informação que nem a companhia de ônibus tinha, né? E aí o morador sabia já o processamento, pegou a base de dados e calculou isso e levou essa informação para a audiência pública para acessibilizar lá os, os tomadores de decisão. Obrigada, Clarice. Eu acho muito legal, assim, a possibilidade de a gente criar essas plataformas, enfim, essa forma de documentação e de gerenciamento da informação, de maneira que é isso, né? O trabalho que ele já foi realizado, ele perdure. E aí o pessoal de Ouro Preto, né, Letícia Matos escreveu pra gente perguntando, eles gostariam de entender mais sobre a organização do cronograma de trabalho, a fixação dos prazos, o tempo total do trabalho. Então, quanto tempo, por exemplo, durou isso? Como é que foi implementar esse projeto, assim, que tinham tantos atores envolvidos, né? Então, situa a gente um pouquinho melhor no tempo e espaço. Foi uma loucura, Letícia. Se eu disser para vocês que o contrato do Iplafol com a universidade era para durar 6 meses, a gente tinha esses 3 planos para fazer em 6 meses, concomitantemente, um único 6 meses para fazer os 3 planos. A gente só faltou ficar louca. Isso foi o segundo semestre de 2019. Logo depois teve a pandemia, como eu falei. Aí a gente pactou na pandemia. Eu firmemente acredito que nós só conseguimos esse diálogo coeso. Obviamente, né? A gente contratou arquitetos, ex-alunos, aí recém-formados do nosso grupo de pesquisa, para poder, cada grupo de arquitetos e estagiários, né? Na verdade, eram alunos, bolsistas,
e arquitetos e mestrandos. Tinha a equipe das ex-PC, a equipe das ex-Força Draga e a equipe das ex do Bom Jardim. Essa equipe, ela fazia 2 vezes por semana, ia para o escritório de campo e outras vezes ficava lá no departamento de arquitetura para ter essa troca, né, de experiências entre as 3 ex também dentro da universidade. E eu firmemente acredito que a gente só conseguiu esse diálogo porque a gente trabalha com projetos de extensão, colaborando com esses moradores. No caso do Bom Jardim, desde 2013, no caso do PC, desde 2010, e no caso do Poço da Draga, a gente estava começando, há uns 2 anos, estávamos começando também a atuar lá. Então, assim, eles enxergaram, e é tanto que não por acaso no Poço da Draga foi a comunidade que foi mais difícil a gente conseguir ganhar confiança, né, para poder realizar esse trabalho, esse diálogo participativo. Mas eu digo que foi 6 meses, mas esse trabalho começou talvez uma década antes. As condições para esse trabalho ser realizado dessa forma começou uma década antes, sem financiamento, né? A partir só mesmo das iniciativas acadêmicas ali de extensão. E acho que chamar a universidade para fazer, a prefeitura chamar a universidade para fazer esse trabalho é também uma forma de reconhecimento, né, do trabalho que a universidade tinha feito aí com outras condições. Além disso, como eu falei, desde 2009, o plano diretor foi aprovado e estabeleceu essas EIs, né? E ZEIS foi a principal bandeira dos movimentos de moradia no processo de elaboração desse plano. Então, está se falando de reivindicando ZEIS em Fortaleza desde 2001, 2004, eu acho, sei lá. E aí, em 2009, tinha ZEIS. Então, era uma reivindicação dos movimentos, a elaboração desses planos, especialmente que ficou mais acentuado quando teve a Copa do Mundo, teve muita remoção. Então, era que assim, o poder público era como se fosse, assim, existir esses planos foi uma resposta à reivindicação dos movimentos sociais. Gente, temos mais. Obrigada, Clarissa. Temos outras dúvidas, questões. Vocês podem tanto escrever aqui no chat, como levantar a mão, abrir o microfone. Guilherme, manda. Conta pra gente. Eu tenho uma dúvida, na verdade, é mais sobre quais estratégias você indicaria, mais ou menos, para a retomada de um desses projetos mais antigos, na questão de recadastramento de famílias, na própria mobilização das pessoas no território e até mesmo de uma recaracterização, né, da área, adaptação de um projeto que foi feito antigo, né, mais ou menos há uma década atrás, para os dias de hoje. O que você acha assim que deveria ser mais norteador ou então que tenha um valor melhor para de um caráter inicial, assim, né? No caso, para poder começar a retomar esse projeto já existente, desenvolvido pela universidade, né? No caso, que é um pouco o projeto que a gente inscreveu aqui, né? Que é um projeto antigo, de 2012, se eu não me engano, e a gente está tentando, né, retomar ele, readequar à nova realidade. Essa é uma ótima pergunta, assim. Obviamente esse projeto não é tão antigo assim, a gente entregou ele em 2020, né? Então são só 5 anos. Mas o que a gente quis evitar essa ideia de entregar um projeto finito. Então a gente acreditou muito mais que a gente estava ali fazendo um plano flexível, um banco de dados e uma sensibilização, né, sobre os investimentos prioritários, do que efetivamente um desenho finito. Então, a gente tem um desenho, vocês viram, né? Tem um desenho lá do Instituto Preliminar, do Espaço Livre, lá no Bom Jardim, tem um desenho em várias outras questões. Temos desenhos finitos, mas esse desenho finito, ele está associado a uma estratégia, a um processo decisório. Então, a gente imagina que, na verdade, por exemplo, o que está acontecendo agora no Poço da Draga, né, que a universidade está indo e está querendo fazer esses investimentos, o que a gente está dizendo é assim, olha lá os dados, se tiver dados desatualizados, agora que saiu o censo novo, a gente atualiza, né, mas a forma urbana ali não foi tão alterada, mas se for também a gente atualiza, porque nós temos, né, imagens de satélite, etc.,
mas tem ali uma decisão, né, naquele plano que é eliminar o risco, né, remover aquelas casas para aquele terreno e aquelas casas, entendeu? Não tem outro terreno vazio lá perto, né? E as casas, o rio não mudou de lugar, então são aquelas casas e aquele terreno reassentamento, assim. Ele só é isso que eu digo, a gente evitou esse super detalhamento dos projetos, né? E tentamos botar muita ênfase nessa coisa da parametrização e da flexibilização. Acho que não é o seu caso, né? O que me parece é que você tem um projeto mais tradicional na mão. Então, como que eu faria nesse caso? Levaria esse projeto de volta, né, para a comunidade, para as pessoas que estão morando lá hoje, e dizer assim, olha, isso atende, né, ou não. Sempre fazendo esse esforço de traduzir as implicações daquele projeto. Passa uma rua que demole uma casa, que passa por cima do rio ou de um parque, etc. Fazendo as pessoas se situarem nisso. Porque acho que, no final das contas, é isso o que manda, né? É isso que conta. É a demanda da população ser atendida. Quando o projeto atende a demanda da população, ele é um bom projeto. Assim. Sim, Obrigada, sim. Clarissa. Obrigado. Temos mais uma dúvida, gente, que a gente está chegando no nosso tempo. Daqui a pouco eu tenho que dar avisos. Clarice pediram material. Simone de Curvelo falou que foi muito interessante a apresentação. Espero que possa ser disponibilizada. Então, se Clarice nos autorizar, com certeza a gente compartilha na biblioteca, gente. Sim, sim, a apresentação eu disponibilizo. E também, por exemplo, o StoryMap, ele está lá disponibilizado para o curso, né? Então, vários desses materiais vocês já têm acesso aí no curso. Sim, sim, sim. Não, sem mais dúvidas, estamos satisfeitos, satisfeitas por esse encontro. Então, Clarissa, nos deixe um último recado, um último conselho, uma última mensagem motivacional para a gente seguir na caminhada do desenvolvimento urbano integrado, por favor. Gente, dureza, viu? Conselho eu não tenho, não. Mas, deixa eu ver, eu acho que é assim, o que a gente faz ou tenta fazer é o que a cidade precisa, né? Então, assim, o que me move é isso, é tentar atender os desafios da sociedade, assim, então, enfim, se você consegue ver sentido naquilo que você faz, a coisa acaba dando certo, né? De alguma forma, você acaba conseguindo fazer. Acho que muita tranquilidade, né? E acho que talvez essa questão também que eu tenho enfatizado muito durante toda a conversa, né? De informar o debate público, né? A partir de uma produção de dados consistentes. Acho que esse é um exercício que a gente, às vezes, fala em participação e não fala em informação, né? É isso. Obrigada, Clarissa. Muitíssimo obrigada. O pessoal está elogiando grandemente o encontro aqui. Então, excelente aula de hoje. Foi maravilhoso esse encontro. Sabemos os desafios, mas persistimos. Agradecimentos, encontro maravilhoso, enfim. Então, muitíssimo obrigada. Pessoal, para nós, alguns recados, né? Normalmente a gente tem um segundo momento de atividade, mas acho que também quando a troca tá boa, a gente tem essa flexibilidade justamente para alterar a nossa programação. Hoje, o que a gente faria entre pares, mas acabei dando vez, assim, a oportunidade da gente poder trocar mais tempo com Clarissa, seria começar o nosso programa de necessidades, né? Então, vocês escolheram um projeto para desenvolver nesta comunidade de prática. E a ideia era que entre grupos vocês escrevessem qual é o programa de necessidades desse projeto. Lógico que a partir dos levantamentos, oficinas, enfim, que já tenham sido feitos ou não. E aí eu acho que tem um desafio nosso de que é isso, assim, a gente está fazendo aqui nessa comunidade de prática um partido urbanístico, mas ainda assim é um partido, é o esboço de um partido até, eu diria, porque a gente ainda tem toda uma materialidade que uma comunidade de prática aqui em 5 encontros não dá conta. Peço que vocês respondam da página 10 à página 14, o caderno de estudo de caso. A gente escreve isso num comunicado para vocês. Então, semana passada pedi que fôssemos até a página 10, agora peço que a gente vá até a página 14. Vão subindo para a gente no formulário de envio ou então escrevendo para a gente por e-mail. E eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho, porque hoje no começo do encontro falaram que não estavam conseguindo ter acesso ao curso. Então, eu vou pedir que talvez isso tenha acontecido, ou porque
você saiu do login, né? A plataforma, às vezes, o login fica salvo, mas às vezes desconecta. Então, peço que faça novamente o login na iniciativa especificamente. Se você ainda não se inscreveu nessa nova comunidade de prática, porque é isso, a gente estava em uma comunidade de prática e agora estamos na de territórios periféricos. Cada comunidade tem sua página própria. Então, se você ainda não tem um login, um acesso a essa nova comunidade de prática, eu peço que você venha aqui, ó, solicitar a inscrição. A gente tem enviado para vocês por e-mail, é, mas pode ser que tenha, enfim, ido para parar na caixa de spam, na lixeira, enfim. Então, peço que vocês entrem aqui, né, na comunidade do e Territórios Periféricos, solicitem inscrição. E aí sim vocês vão ter acesso aqui ao curso, o módulo 1 e módulo 2 também já estão disponíveis. Tá bom? Olha, inclusive ela que aparece aqui na primeira aula do módulo 2, Clarissa Freitas. Vou compartilhar o link com vocês, gente, mas a gente também manda em comunicados. Novamente, peço que Gisele tem, acredito que está aqui em biblioteca. Depois de biblioteca, vocês abrem formulários e é para ter um formulário lá de cadernos de estudo. Exato, aqui mesmo. Então, biblioteca, formulários, dentro da pasta formulários, tem o de submissão do caderno de estudo. Basta enviar o arquivo por lá, tá bem? O link é esse aqui para acessar diretamente os cursos. É, gente, no mais é isso. Muitíssimo obrigada pela participação. A gente se encontra na próxima semana para o nosso, que já é penúltimo encontro dessa comunidade de prática. Peço que assistam às aulas, preencham os formulários de presença, enviem o caderno de estudo de caso. E lembrando que para as equipes que tiverem ao menos 2 participantes que preencham todos os requisitos, teremos uma mentoria bônus ao final da comunidade de prática, nos próximos meses. Tá bom? Agradeço a presença de todas, todos e todes. Obrigada, Clarissa. Obrigada, Alicia, que está aqui também no apoio desse encontro. Obrigada, turma. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Bom feriado.